ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Essas palavras, evidentemente, não são minhas. Embora eu considere que elas me representem, são, na verdade, versos, né, da música masculino e feminino do multi-instrumentista, multitalentoso, cantor e compositor baiano Pepeu Gomes. E aí, se nós transformássemos Deus em deusa, ou deuse, de repente? Não, eu não estou propondo a feminilização de Deus, do personagem, da ideia que a gente tem de Deus, o Pai, de mudar. Não é isso. Não se trata aqui de questão de disputa de gênero, digamos assim, né? Não. Se trata de uma questão de papel de gênero. É diferente, né? Eu vou tentar explicar isso que, na verdade, é uma coisa que eu reconheço complexa, mas eu vou me esforçar. Aliás, né, talvez muita gente não saiba, mas o Pepeu Gomes já explicou, por exemplo, o que o inspirou a compor, né, essa música, e qual é a mensagem que ele tentou transmitir através dela, né? Em uma determinada parte, ele diz: olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi, né, que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino, né? E aí ele diz assim: vem de lá o meu sentimento de ser. De lá de onde? Né? De onde ele percebeu isso, né? Ele diz: olhando tudo que eu aprendi, né, eu percebi que ser um homem feminino não fere o lado masculino. O que foi isso que ele olhou? Foi a sua própria vida. Ele já explicou que essa música não é uma referência a esse debate de questão de igualdade de gênero, né? Até porque na época essa pauta não estava tão em evidência quanto hoje. Também não é algo que está relacionado à sensualidade, à sexualidade. Não. Não. Está relacionado ao dia a dia, ao relacionamento dele, relacionamento social dele com a esposa e com os filhos. O Pepeu compôs essa música quando os filhos dele eram pequenos. Ele ainda era casado com a Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, né? E ele decidiu que iria, né, compartilhar, né? Esse seria o termo, né, que a gente normalmente usa, auxiliar, ajudar, compartilhar, né, com ela, né, as obrigações, os trabalhos, os deveres de cuidar da casa e cuidar, evidentemente, dos filhos, da família. Isso fez dele, segundo o próprio Pepeu, um marido mais compreensivo, mais atencioso, né? E um pai mais presente, né? Então, quando eu faço essa provocação, né, eu estou falando da linguagem. É como, mais ou menos, a questão da diferença entre sexo biológico, né, opção ou orientação sexual, expressão de gênero e identidade de gênero, que muita gente pega e coloca tudo num balaio só, não é? A forma como as pessoas expressam o seu gênero, né, é diferente de orientação sexual, é diferente de sexo biológico, né? A gente sabe disso. Então, o que eu estou propondo aqui é que a gente discuta o papel da linguagem nesse mundo, no mundo espiritual, que começa da concepção, da compreensão, não é necessariamente da compreensão, mas daquilo que se consegue
expressar, né? Porque, na verdade, nesse mundo espiritual, não só no cristianismo, mas em qualquer crença religiosa, a compreensão inevitável que se tem da divindade, do ser supremo, né, é que ele é um espírito, não é um corpo material. De onde vem, então, a definição de que se trata dele, não dela ou dele, ou não dela, né, ou dele, mas não no masculino, um pronome, digamos assim, neutro, né? Existem várias especulações, né? Começando, por exemplo, no caso do cristianismo, que vem do judaísmo. A umidade do ar está acabando com a minha voz, né? Eu abaixo a umidade, né? A secura, né? Particularmente no mundo cristão, é uma das implicações, provavelmente, para se ter essa cultura, essa concepção, é a própria linguagem em que foi escrito, né, o Antigo Testamento, que a gente conhece como Antigo Testamento, que é o hebraico. No hebraico não se tem um pronome neutro, né? É para se referir tanto ao masculino quanto ao feminino, como se tem alguns, né, na língua portuguesa, por exemplo, né? Então são várias especulações ou várias explicações para isso. Particularmente, né, a minha compreensão, né, é de que se trata, na verdade, de uma limitação, né, humana, né, como em alguns momentos, sei lá, a própria Bíblia vai falar de um tesouro, né, num vaso de barro, para tentar expressar a questão do conteúdo e do continente, né, da grandiosidade do que seria, né, a mensagem, o evangelho, a palavra de Deus, né, e o ser humano, Deus em comparação ao ser humano, seria, né, numa ilustração, digamos assim, atualizada, se pegar um vinho raríssimo, caríssimo, né, aí de algumas dezenas de milhares de reais, e colocar numa garrafa PET, né, numa embalagem, sei lá, de pitula, de duelo, uma coisa assim, né? O conteúdo é valiosíssimo, né? Mas a embalagem, né? O continente não tem. Então, ou seja, o ser humano seria demasiadamente limitado para retratar, para expressar Deus. E daí, embora a mensagem seja inspirada, né, mas a forma de transmitir essa mensagem, né, a forma de registrar através da escrita, ela é humana, né? E Deus, ele respeita, né, essa limitação e aceita essa cooperação do ser humano, né? A gente vai encontrar, por exemplo, na Bíblia, uma informação dizendo que Deus se arrependeu de criar o homem, lá no começo, lá no livro de Gênesis. Mais adiante a gente vai encontrar, né, a Bíblia também dizendo que Deus não é homem para se arrepender. Deus não se arrepende. A gente vai encontrar, por exemplo, um texto bíblico dizendo que o sol parou, né? Mas não é um erro, não é Deus não conhece a ciência, não foi ele que criou todas as coisas e tal. Por que ele permitiu essa gafe, esse erro crasso, né? Ele não sabe, ele não sempre soube como é o movimento dos astros, quem se move e tal. É o que eu estou falando. Ele, não sei por que razão, respeita essa limitação do ser humano, não é? Então, eu diria que uma das razões, né, para essa
descrição, para essa referência a Deus como, né, homem, como o masculino, né, decorre, pelo menos em grande parte, a essa limitação humana. Mas isso não quer dizer necessariamente que tenha a aprovação do Altíssimo, que ele determinou que seja assim, ou que ele prefira que seja assim, ou que ele se incomodasse, né, de ser feminilizado sem, contudo, ser desmasculinizado. Ou seja, né, não se trata, eu repito, né, de dizer que Deus é literalmente uma deusa, é uma mulher, como está no título da crônica. Isso é apenas uma provocação, um jogo de palavras, apenas um trocadilho, para dizer que seria importante, pelo menos eu acho, que nós discutíssemos essa questão da linguagem no meio religioso, quando se trata dessa questão de gênero, não é? E até que ponto essa linguagem predominantemente masculina, hierarquizada, né, um tanto patriarcal ainda, pode, eu não estou dizendo que está, mas pode estar contribuindo para a cristalização desse comportamento tóxico, desse comportamento violento mesmo, de superioridade, de domínio, de imposição do homem sobre a mulher. Ah, Cláudio, agora tu vai associar os casos de feminicídio, de violência doméstica e tal, à religião, tu vai dizer que é a religião que está ensinando, que é a igreja. Eu não estou falando isso, eu nem estou falando que tem que mudar, estou falando da possibilidade, se não seria viável, se não seria prudente se fazer essa discussão. Aliás, eu não estou inovando em nada. Essa discussão ela já existe e já faz um bom tempo. Para quem não sabe, dentro de algumas igrejas, incluindo igrejas como, por exemplo, a Igreja Católica e a Igreja Anglicana na Inglaterra. Tamanho incômodo que isso causa. Para tentar ilustrar o que eu estou chamando de papel de gênero, e não identidade de gênero, ou expressão de gênero, não, eu estou falando dos papéis. Porque uma coisa é o que eu sou, isso é a biologia que determina. Mas quem disse que por eu ser isso, eu tenho que me comportar assim? Aí é que está a questão da diferença do gênero e do papel do gênero. Aquilo que é biológico e aquilo que é uma construção social. Quem disse que sempre foi assim? Menino veste azul, menina veste rosa. Eu quero aproveitar aqui e lhe fazer uma recomendação. Faça uma pesquisa de quando é que isso começou para ver a surpresa que você vai ter a esse respeito. Eu não vou falar mais a respeito, não vou acrescentar nada para não mudar de assunto e também para não estragar a surpresa. Mas faça uma pesquisa. Procure entender, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, o homem não vestirá roupa de mulher, a mulher não vestirá roupa de homem. Mas como se a gente vê até hoje, na cultura oriental e do Oriente Próximo, não é? As pessoas, os homens vestindo praticamente a mesma vestimenta. Não é? Então, para nós, homem vestir roupa de mulher é vestir um vestido. E mulher vestir roupa de homem é vestir uma calça comprida. Para muita gente hoje é isso. Não é? Mas evidentemente que naqueles tempos não era isso. As pessoas se vestiam praticamente da mesma forma. Muito provavelmente tratava-se de algum adereço, alguma coisa que distinguia, né, uma vestimenta da outra. Não é? Então, assim, eu aprendi, né, não no movimento feminista, não nos movimentos sociais e tal. Não, eu aprendi com a minha mãe. Apesar dela ter sido criada num ambiente extremamente machista, patriarcal, hierarquizado, eu lembro perfeitamente que a minha mãe tinha a preocupação de colocar a comida à mesa e não esquecer de colocar ali a colher do lado do prato do meu pai, o copo com água e tal, porque isso era o suficiente para ele se irritar. Não bastava ela
ela cozinhar a comida, ela colocar a mesa, ela não podia esquecer de colocar a colher, né? Não sei se em algum momento, né, pregressamente, antes de eu existir como pessoa, ela até não colocava, né, na boca dele. Mas a minha mãe, creio que também, por ela saber o quanto isso era ruim, né, o quanto isso a diminuía, o quanto isso a fazia sofrer, né, ela nos ensinava, ela dizia para nós, ela mandava que a gente lavasse roupa, ensinou a gente a lavar roupa, a fazer a comida, a cuidar da casa, a cuidar dos irmãos menores, a trocar a fralda, né, a costurar. E ela era muito pedagógica, ela tinha um argumento muito afetivo, né, muito carinhoso, para nos levar a se comportar assim. Né? Ela dizia assim, meu filho, fazer isso não vai fazer cair tuas mãos, não. E nem cair outra coisa, né? Se é que eu me faço entender. Ela era bem pedagógica assim, e foi assim que ela nos ensinou. Percebe? Ela dizia assim, isso não... Ela usava as palavras do Pepeu Gomes, ela não tinha todos esses recursos literários que ele tem. Mas era isso que ela estava dizendo. Fazer tarefas que historicamente são femininas não vai fazer de ti necessariamente um homem feminino, um homem afeminado, não vai comprometer a tua masculinidade, tu vais continuar sendo homem, tendo a tua virilidade. Isso aqui são papéis que a sociedade definiu que esse papel é da mulher e esse outro é do homem. Mas se inverter esses papéis, não compromete a tua masculinidade, não muda a tua genética, não é? A tua biologia. É isso que ela, na sua simplicidade, né, mas em extrema sabedoria, no meu entendimento, né, estava nos ensinando. Papéis de gênero é diferente de gênero, do gênero em si. Entende? Então, é dentro desse contexto que nós estamos falando. Né? Um outro exemplo que eu trago para essa discussão, né, de como essa questão dos papéis eles podem ser discutidos e eles precisam, a gente precisa encontrar sentido para essas coisas, né, é quando eu converso com as minhas alunas, os meus alunos, né, do ensino médio, né, de uma escola, inclusive cívico-militar, em que as meninas é permitido, né, que elas optem por vestir calça comprida ou saia, desde que a saia, né, esteja ali no limite do joelho, para não ser considerado uma mini saia. Já os meninos não podem ir de bermuda, né? E eu brinco com eles, falando assim, que por que, né, essa situação? Será porque as pernas dos meninos são tão feias, né, que precisam ficar cobertas? Porque quando se pergunta qual é a razão disso, se está associado à questão da importunação que as meninas eventualmente sofrem, né, por mostrar mais as partes do seu corpo, seja uma blusa mais decotada, seja uma saia mais curta, não é? Essa questão, né, da importunação, do assédio, de estimular essas coisas, né? Enfim, a questão do pudor, essa coisa está muito associada à crença, à cultura, né, cristã. E aí eu tento levá-los a raciocinar mais criticamente, dizendo o seguinte: se o objetivo é esse, não deveria ser o inverso, né? Não deveria se, digamos assim, liberar para que os meninos pudessem vir de bermuda ou eventualmente até de short, já que eles não sentem esse tipo de incômodo, né? Já que não acontecem essa questão da importunação sexual por parte das mulheres em relação aos homens, é o contrário, é dos homens em relação às mulheres. Então por que elas podem mostrar as pernas e os homens não? Percebe que as pessoas decidem essas coisas, esses papéis, sem uma reflexão mais profunda. Elas simplesmente, em algum momento, alguém decidiu que seria assim e isso vai se reproduzindo. É nesse sentido que eu estou falando, né? Que essa linguagem hierarquizada dos papéis, de definir que esse é o papel, o quanto no mundo espiritual isso pode estar
levando, né, as mulheres a serem vítimas de uma eventual violência espiritual que pode contribuir para outras violências, não é? Voltando um pouco à questão, né, de que, sim, Deus, tudo leva a crer que a figura é masculina, porque Jesus é a encarnação de Deus e Jesus é masculino. Quando Deus aparece para Abraão, para Moisés e tal, ele sempre aparece como um homem, os anjos e tal. Aliás, pela descrição que é feita, né, pela forma como nós somos ensinados, dá a entender de que o céu, né, é um tanto parecido, digamos assim, com o Vaticano, né? É um país, o Vaticano, a gente sabe, é um país 100% masculino, né? Só tem homens, foi habitado por homens. O céu também seria um local 100% masculino, porque não há, né, deusa, não há anja, né? Só anjo. Mas isso é interessante, porque da mesma forma que Deus é retratado como um homem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, uma hora ele é representado como um general, como um príncipe, como um rei, mas também ele é representado como fogo, como água, como rocha, né, como um cordeiro, como águia e até como um leão, que também é utilizado em algum momento para representar Satanás. Você percebe que há uma evidência clara de que se trata aí não de algo fixo e determinado, mas sim, né, de uma construção que está associado com a cultura, com os costumes, né? Um outro exemplo disso, você pode dizer assim, mas por que Deus, vendo esses erros, ele não corrigiria? E não faria com que as pessoas que descreveram ele assim, descrevessem da forma correta? Eu não sei, mas eu tenho uma provocação a esse respeito. Todos nós sabemos hoje que o rosto que a gente aqui no Ocidente apresenta como de Jesus, o mais conhecido, né, principalmente aqui na América, né, na verdade é um retrato que foi feito por um publicitário em 1940, ontem praticamente. E está muito longe de representar o Cristo da Bíblia, como vários estudos já apontam para isso, não é? A pergunta é, por que praticamente todos os dias a gente ouve relatos, e relatos sinceros, de pessoas que têm visões, que sonham com Jesus, né? Que Jesus conversa com elas em sonho, em visões e tal, e é sempre esse. Se Deus sabe que não é essa a imagem dele, você percebe como tem um papel importante essa questão da construção da imagem, da construção da linguagem? Então é sobre isso. E, mais uma vez, eu falo, eu não estou aqui dizendo que tem que ser, que tem que mudar. Eu estou dizendo que eu acho importante propor um debate, uma discussão a respeito, né? Nem estou falando que tem, se ver a possibilidade, a viabilidade, discutir se poderia ou não. E a pessoa diz assim, não, mas tanto faz, não é? Pois é, eu conto uma última ilustração a esse respeito, um fato pitoresco que aconteceu, mas que para mim trouxe uma lição importante sobre essa questão de tanto faz. Tanto faz, mas quem está do lado confortável, quem não está sendo vítima de feminicídio, de discriminação, de hierarquização, de imposição, né, concorda, né, que permaneça assim, não quer que mude. Mas não tanto faz. Um carpinteiro estava fazendo um serviço para nós lá em casa e eu pedi para que ele fosse comprar umas tábuas. Ele precisou e disse, olha, eu não entendo, o senhor poderia comprar? E ele foi. E então, ele depois me contou o que aconteceu. O vendedor separou as tábuas que ele pediu, ele foi lá conferir e encontrou uma tábua que ele entendeu que não estaria dentro do padrão de qualidade dele e separou. E o vendedor retrucou e disse, mas essa tábua aí tá boa. E o carpinteiro disse, é exatamente por isso que estou deixando para você, porque está boa.
né? Então estava boa para o outro, né? Você entendeu, né? Mas para ele, percebe? Então, assim, esse padrão, essa forma está bom, está boa, né? Mas para quem? Se essa proposta, esse debate de alterar o pronome, a referência a Deus como um ser masculino, vai ser interpretado no futuro como uma blasfêmia, eu não sei. Eu só sei que se alguém conseguiu, se nós conseguirmos uma forma de que a cultura religiosa ajude, né, a mudar essa concepção, essa compreensão tosca, né, violenta, ridícula, né, que faz do homem brasileiro, em regra, essa pessoa extremamente atrasada, violenta, né, que tem essa compreensão tão inferiorizante da mulher, quem conseguir isso terá conseguido um excelente milagre.